na escuridão, no esquecimento da humanidade, de onde o homem desviou o seu olhar, estão as revelações do código original de Deus, do código original do homem. E deixa de ser uma hermenêutica às efemérides do Pai. Sejamos todos bem-vindos a esse momento de extrema importância. Eu agradeço a todas as forças, eu agradeço a todas as pedras, a todas as esquinas. Agradeço a todos os cortes, a todas as vaias. Agradeço a todos os aplausos, a todos os beijos e abraços. Agradeço a toda dor. Que somos o que somos, porque passamos pelo que passamos. E o que sou hoje foi construído com muita alegria, com muita dor, com muita força de vontade, com muito medo, com muita coragem. Só se sabe que tem coragem porque se tem medo. Sejamos todos bem-vindos ao encontro por onde versaremos sobre a gênese espiritual de planeta Terra. Quero agradecer a confiança, foram anos, décadas, mais do que isso, me preparando, estudando, vivenciando, para um dia estar aqui sentado nessa cadeira, me somando a pessoas que amo. Posso não conhecer todos os rostos, mas sinto todos os sentimentos. E isto me basta para sabermos que não somos estranhos. Escolhi esse texto, este pequeno texto, para começarmos os nossos encontros. Na escuridão, no esquecimento da humanidade, de onde o homem desviou o seu olhar. É lá, neste lugar, não é? Que estão as revelações do código original de Deus e do próprio código original do homem. No dia que cada um de nós voltar a olhar para este lugar, tudo será esclarecido e tudo será revelado. Até porque, de fato, nada está oculto. Muito pelo contrário. Tudo está aos olhos de todos. O que talvez ainda não tenhamos é olhos para ver, percepção para compreender o que estamos vendo, ou não sabemos ouvir, ou não ter a percepção para traduzir o que estamos ouvindo. E a mesma coisa com o sentimento.
ou ainda não sentimos, ou ainda não desenvolvemos a percepção para ler os nossos próprios sentimentos, não é? E o primeiro passo para avançar neste movimento é exatamente estudar a gênese espiritual do planeta Terra. É por aí que começamos. Este é o primeiro passo. Não é por um acaso que todo livro, toda mitologia que resolve contar a nossa história começa exatamente pela gênese do planeta Terra. Darwin, quando saiu pela vida, buscando a prática do que já sabia na teoria, eu me refiro à teoria do crescimento desenvolvido por Darwin. De onde partimos e até onde chegamos. O que está na vinheta da abertura do nosso curso, dos nossos encontros. É entendendo estas revelações que conseguimos sair de extremismos, sair de preconceitos, porque aprofundamos numa conceituação. Sobre a gênese do mundo, cada cultura a expressou de uma forma, mas todas elas são unânimes em declarar que antes de existir a forma, necessário se faz a existência dos componentes que dão a forma. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um caderno de desenho, se você tem um lápis, se você tem uma régua, você potencialmente está com condições de fazer o desenho. Mas se alguém lhe chegar ali naquele momento e lhe perguntar: o que você desenhou? Você vai olhar para o caderno, vai olhar para a régua, vai olhar para o lápis e vai dizer: nada. Então, assim começa o princípio de tudo, com o surgimento do potencial. No exemplo citado, o potencial aqui é o caderno, o potencial aqui é o lápis, o potencial aqui é a régua, e naturalmente sua mão. Quando essas 4 cores se unirem à quinta, que está dentro de você, que é a vontade, o desenho surgirá. Ou seja, esses 5 argumentos, esses 5 elementos, o caderno, a régua, o lápis, sua mão e sua vontade. Quando esses 5 se unirem, o desenho, a forma, surgirá. E a forma vai ter origem nestes 5. A forma vai ter origem na régua, no caderno, no lápis, na sua mão e na sua vontade. Neste exemplo, qual é o mais importante?
Seria a régua? O lápis? A mão? O caderno? Ou a vontade? A vontade é o mais importante, porque vai ser a vontade que vai unir os outros 4. É a vontade que vai unir a mão ao lápis, o lápis ao caderno, e a régua ao caderno, ao lápis e à mão. Resumimos aqui o que é uma gênese. Quando nos referimos à gênese espiritual de planeta Terra, o caderno é o espaço. Existia o espaço propício. Senão, ele não surgiria. O caderno é o espaço. A régua é a razão e proporção dos elementos que habitavam esse espaço. A mão é o campo eletromagnético que vai magnetizar tudo para ela. Então já temos o espaço, os elementos do espaço. Os elementos no espaço geraram um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético começou a coordenar estes elementos, como a mão que coordena um caderno e um lápis. No momento que este campo eletromagnético começa a coordenar os elementos, o espaço, é como no exemplo anterior, é o lápis, e a vontade é a reação. Então, a origem do nosso planeta se deu por quê? Havia um espaço, neste espaço haviam elementos, estes elementos começaram a ter uma determinada combinação, os que combinaram se atraíram, os que não combinaram se refrataram, mas tudo isso atrai e refrata, gera o campo eletromagnético, dá movimento ao campo eletromagnético, e a vontade é a consequência disso tudo, é a reação. Tudo que vai começar, tudo que vai ter origem, parte, meus queridos, destes 5 princípios, que podemos resumir em 2 grupos, espaço e tempo. O tempo tem a ver com a vontade. Tem a ver com os elementos se magnetizando dentro desse espaço. E ao se magnetizar, viver a experiência de eros e caos. Eros é o que faz tudo fundir, sem saber se há combinação ou se não há combinação. Eros é o que provoca o atrito,
o encontro. E caos é o que provoca a separação. E entre atrair e separar, o nome desse acontecimento é reação. Como estamos falando na confecção viva, este local é um organismo vivo, então, a reação química. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Como está meu povo, Biel? Pessoal, está aqui no chat, super feliz de estar presente hoje, agradeceram profundamente a oportunidade, pessoas comentando que buscam um curso como esse já há muitas décadas, há muitos anos, então um sentimento de gratidão profunda de poder estar com você iniciando esse momento. É isto. Neste momento, o que é que está acontecendo? Biel criou esse espaço. Junto comigo, Diene, criamos o imã. Criamos o espaço. Vocês querendo ouvir, eu querendo falar. Biel fazendo como Eros, unindo o que falo e o que você escuta. Biel agindo como caos, no momento que faz, agora é hora de Alu calar e agora é hora de vocês não mais ouvirem. E aí vocês vão para a vida de vocês e eu para a minha. Isso vai gerar perguntas, vai gerar entendimentos, vai gerar desentendimentos, ou seja, vai se ter uma reação. Então, esse é o primeiro momento da gênese desse curso. Esse é o primeiro momento da gênese desse curso. Na próxima terça-feira, já se chegarão aqui reações químicas. Isso se não chegar hoje mesmo. Se vocês começarem a fazer perguntas sobre o que eu já falei. Então, o que eu falei, você ouviu, fundiu. No momento que faz uma pergunta, você está tentando compreender. É o momento em que há um afastamento para outra fusão, um afastamento para outra fusão. Ou seja, a sístole e diástole, como funciona o campo eletromagnético do nosso planeta. Eu queria dizer uma coisa a vocês, não sei se vocês já sabem. Há muitos mil anos, os esotéricos já falam o que eu vou falar aqui agora, mas enfim. A tecnologia do planeta Terra, os homens, os cientistas, descobriram que o Sol tem uma batida, um som no Sol que é igual aos nossos batimentos cardíacos. Como eu estudei Gênese e sei que o Sol chegou aqui antes da gente, nós é que temos o batimento cardíaco no mesmo ritmo do movimento eletromagnético do Sol, claro. E aí, Biel? Quero a participação deles. Já tem perguntas sobre o que eu coloquei? Perguntas ainda não, mas estão comentando que sua didática para explicar temas tão difíceis sempre surpreende e auxilia muito no aprendizado. Essa é uma busca minha. Quando eu vou estar aqui falando com vocês, eu não tenho a menor preocupação em dar show de termo, show de palavras difíceis, teoremas. Pelo contrário, a minha maior ocupação é buscar os exemplos mais simples
porque o que está no complexo está no simples. Vai de quem está conduzindo a coisa. Eu prefiro conduzir para o simples. Não é? Melhor. Alu, quando diversas culturas ancestrais falam do movimento da luz e da sombra, ou do seco e do úmido, estão falando dessas polaridades entrando em contato para gerar tudo que existe? Exatamente. Onde há espaço, já não é mais vazio. O espaço pode estar vazio, mas se um lugar gerou um espaço, este lugar não está vazio. Este lugar tem um espaço. E o que vai acontecendo dentro desse espaço é que vai gerando vidas. É óbvio que as primeiras vidas são muito pobres, vamos chamar assim, muito pobres de mônadas, não é? Muitas vezes é apenas uma mônada, tudo começa em uma mônada, mas até se gerar essa mônada, é preciso que o que acontece dentro deste espaço comece a ter um movimento, que é o campo eletromagnético. Demora-se muito até se formar a primeira mônada. Mas depois que se formou essa mônada, todo o resto agora será infinitamente mais rápido do que se foi até formar a primeira mônada. Eu estou me referindo a um espaço pequeno. A um espaço muito grande, gera-se muitas mônadas, mas todas iguais. Um conjunto de mônadas que são iguais. Então, assim começou o nosso planeta. Um conjunto de princípios de vida aparentemente soltas dentro do espaço da Terra, o que chamamos hoje planeta Terra. O segundo passo é essa mesma mônada se dividir. Então, há um momento que ela está aqui, ela se divide. E outras também se dividem. E aí começam a circular. Aí a mônada que se partiu daqui vai se encontrar com outra lá. Ali já gerou. Já temos agora 2 tipos de mônadas. Quando houve aqui uma separação, e a banda desta aqui, vamos falar assim bem simples, vai e se conecta com a banda de outra. Não é? É como se fosse a laranja se abrindo e uma banda de laranja indo para outra. Ali já tem um código diferente. E assim sucessivamente. Até que esse espaço já tenha uma quantidade de princípios de vida, mônadas, suficiente para gerar um tipo de vida. É assim que nascem os fungos, é assim que nascem as bactérias, que, sabe-se lá quantos bilhões de anos, já conseguiu formar um corpo como o nosso. Está tão distante de nós este princípio que às vezes fica difícil para a gente abstrair essa origem. Pense em você enquanto você ainda não existia. Enquanto você estava inteiro, enquanto esperma de seu pai,
E enquanto você estava inteiro, enquanto óvulo de sua mãe. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, ali houve, ao mesmo tempo, uma ruptura. Ninguém mais, não era mais espermatozoide ali, não era mais óvulo, já era uma outra coisa. Já era você. Enquanto você era espermatozoide e óvulo, você ainda não era. No momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, e é claro que eles são compatíveis, porque se não fossem compatíveis, não gerariam nada. 2 óvulos não fazem um filho, 2 espermatozoides não fazem um filho. Então, no momento que o espermatozoide, o óvulo, e vejam bem, eles são seres que juntos geram vida, então são muito compatíveis. Beber aquela aguinha, né? A partir desse primeiro segundo, não tem mais ali naquele espaço, espermatozoide não tem mais. Não tem mais aqui naquele espaço um óvulo. O que tem ali agora é você, é uma semente. Que vai ficar dentro desse espaço. Estou falando aqui da gênese da gente. Já atual, né? Com tudo que já conquistamos nesses bilhões de anos, até formatar esta matéria aqui. Então, essa semente agora vai ficar ali naquele espaço, não é? E vai receber uma série de influências. Através das cenoura, abacate, aipim, através das proteínas, não é? Então, vamos chamar nossa mãe de espaço agora. Um brinde às mães. Então, ali vai vir a cenoura, o abacate, uma graviola. Vai vir uma maçã, um feijãozinho. Vai vir um arroz. Você já divagou assim? Você já pensou na vida da forma como nós estamos falando aqui agora? E todos esses nutrientes começam a se magnetizar. E naquele espaço que esse nutriente está vivendo é diferente do espaço do intestino. Então, ele ali vai ser feito outra coisa. Esse alimento já foi digerido aí pelo estômago de mamãe. Essas informações do estômago de mamãe foram para o sangue de mamãe. Essas informações estão no sangue de mamãe e vai vir para o sangue da semente, para o sangue do neném. E ali vai formando. Né? Aí de uma sementinha, daqui a pouco está aquela coisa com cara de joelho, nascendo, que todos nós achamos a coisa mais linda que tem no mundo. Temos certeza absoluta que a carinha de joelhos parece com a gente. Né? Mas aquela carinha de joelho era uma sementinha quase invisível. Que no espaço que estava, quando os nutrientes chegaram neste espaço, atuam de uma forma diferente e formam uma vida. Então, a mamãe aí, é o caderno de desenho. Os nutrientes aí são a régua. Aí tem um campo eletromagnético que vai fazer tudo isso aí convergir para este feto. Não é?
que é a mão, aquele exemplo que eu dei, e o lápis. E aí vem uma coisa chamada vontade. Vontade de viver. Vontade será uma palavra, será um acontecimento que falaremos muito neste curso. Vontade é uma coisa muito mais profunda do que imaginamos. Porque vontade é o que faz tudo acontecer. Biel? Alu, o zero, que você já mencionou diversas vezes, o movimento do número zero, seria o que antecede tudo isso que conversamos agora ou seria essa vontade? Exatamente. O zero tem tudo dentro dele. É do zero que sai o número 1, o número 2 e daí por diante. Do zero, vamos pensar o zero saindo uma energia. Que essa primeira energia recebe a forma do número 1. Essa energia se registra, passa a existir, mas uma parte de si também é liberada, que forma o número 2 e assim por diante. Né? Então, o conceito do zero é o conceito de tudo estar ali dentro. Não diferente do próprio conceito que temos de Deus. Por que dizemos que Deus é onipresente? Onipresente é aquilo que está em todo lugar. Em todo lugar. Então, se Deus fosse presente, ele ocuparia um lugar só. Você já imaginou? Com a força criativa de Deus, quando ele se concretiza, vira terra, água, ar, eu, você, universo e o que ainda está por vir. Por isso que se diz que Deus é onipresente, é onisciente. Ele está em todo lugar. Porque ele não ocupa um único espaço. E é por isso que nós somos criaturas. Nós não somos oniscientes. Nós não somos onipresentes. Nós ocupamos um espaço e desenvolvemos apenas uma consciência. Isso é que define a diferença do Criador para a criatura. O zero aí, no exemplo que você pediu, é o Criador. E todos os números que vêm depois é a criatura. Viu quanta coisa cabe dentro de um zero? Imagine dentro de Deus. É por isso que muitas mitologias utilizam o ovo como símbolo da gênese do universo? Exatamente. Exatamente. A gema é o que já existe e a parte da clara é o que ainda vai existir. É o potencial de vida, não é? Sim. É muito usado o símbolo do ovo nas mitologias, como metáfora, não é, de tudo que nós estamos falando aqui agora. Chama-se ovo primordial. Estou vendo que vocês fizeram o dever de casa, faríamos um ótimo curso. Alu, se o espaço contém o todo antes do todo se manifestar, esse espaço estaria contido em um outro espaço? Exatamente. Um espaço gerador. O nosso planeta, né, tudo que a gente vive aqui, esse sistema solar, é de terceira dimensão, ou seja, de dimensões que a ciência de planeta Terra já conseguiu descobrir, são 13. Então, você imagine, da 13ª dimensão, uma energia ir se concretizando. De baixo para cima, da terceira para a 13ª, a luz vai se diluindo. Da 13ª para baixo, a luz vem se concentrando.
Por isso que não se sabe se há ou não a 14ª, porque não temos ainda condições de captar, não é, a luz de uma forma mais diluída do que já é a 13ª. A 13ª dimensão, a tecnologia do nosso planeta já conhece. E o que se percebe é que de lá para cá, até onde estamos, aqui na 3ª dimensão, a luz vem vindo ficando cada vez mais concreta. Então, pensa em onda, não é? Quando você olha assim para o fundo do mar, às vezes nem tem onda. Você diz, o mar está lindo. Aí daqui a pouco você olha, aquela onda começa a se formar, você faz, que coisa linda. Quando ela quebra em cima da gente, é o momento em que a gente sente a força da onda. Antes da onda se quebrar, não é? Até planamos para cima dela. Já viram os meninos na prancha de surf fazer assim, as pessoas subirem na onda, não é? Pegar jacaré, a gente vem dentro dela, de tão suave que ela é. Agora, na hora que a onda quebra na praia, é a hora que ela está mais concreta, mais forte. Esse mesmo princípio serve para a luz. Então, tudo que nós vimos em planeta Terra, tudo que você vê no planeta Terra, é luz condensada. Luz se concretiza, não é? Até o próprio arco-íris começa com a luz branca, nenhuma cor. Nenhuma cor. Quando vai se aproximando do nosso sistema solar aqui, isso vai se formando. E ali a gente vê as cores, não é? Então, esse é o princípio da Gênese. Nós estamos falando, compreender uma Gênese de planeta de 3ª dimensão é muito mais fácil do que compreender a Gênese de um planeta de 5ª dimensão, por exemplo. Porque lá a luz ainda é mais abstrata do que é aqui. Aqui, muito poucas pessoas sabem que a própria matéria do nosso corpo é luz condensada. Alu, Oi. então estas forças polares que formam uma trindade também são chamadas de centrípeta e centrífuga? Sim, exatamente. Quando você vira um feto, você ali já é uma trindade, não é? Uma trindade que teve a origem no esperma, no óvulo, e que agora é você. Então, os conteúdos do esperma de seu pai, os conteúdos do óvulo da sua mãe está inserido no seu contexto, no que você é, a semente que você é. Se tirar você dali naquele momento, botar você no laboratório, o médico pode ainda conseguir separar um quanto do esperma e um quantum do óvulo. Mas uma parte já ficará indivisível pelo impacto da fusão. Não é? Então, já existe uma parte sua ali naquele primeiro minuto que já é indivisível. Entendeu? Essa vontade, essa inteligência seria Deus? Sim, esta é uma forma de falarmos disso. Mas tem pessoas que não acreditam que todas essas forças tenham uma divindade, que tenham o que é uma inteligência divina, não é? É a inteligência que tem ou que se torna uma divindade. Então, os cientistas eles falam, não, isso não é Deus, isso é química, isso é ação e reação. Na minha opinião, de espiritualista e cientista,
Deus não se ofende quando ele é chamado de uma reação, como também ele não tem ego, né, para ficar assim, o pessoal está me achando divino, ou sou divino mesmo, ei. É uma forma que cada um de nós conseguimos enxergar, né? A divindade no homem não está em acreditar ou não acreditar em Deus. A divindade no homem está em acreditar em si e no próximo, né? Essa é que é a nossa divindade. Quando conseguimos acreditar em nós mesmos e conseguimos acreditar em nossos semelhantes. Essa é que é a divindade humana. Falaremos sobre isso no correr deste curso. Hoje é o primeiro dia, então, como diz aqui na Bahia, o baba, é o futebol, bem amador, chamam de baba. Então, hoje aqui estamos nesse baba aqui, chegando, né? Nos sentindo, nos percebendo, formando um novo grupo. Deve ter muita gente aqui que já formou grupo comigo em Grupo de Sonhos, em Zelador de Segredos, em outros cursos que já tenho aí no IMA. Mas hoje nós estamos formando uma coisa nova. Com os nutrientes dos trabalhos anteriores, em nossa alma, em nosso coração, e no sentimento mútuo, temos, mas hoje a gente está formando uma coisa nova. Então, esse primeiro dia é essa fluidez aqui que a gente está vivendo e vai até o nosso trabalho ir criando uma forma. Então, há uma mão dupla no processo de criação. Ao mesmo tempo que a matéria mais sutil de outras dimensões vai se condensando, a matéria mais densa se purifica até o sutil simultaneamente. E o sutil se adensa até a matéria também, não é? Aí já, quanto mais vem para a terceira dimensão, o sutil torna-se menos sutil. Mas também, quando o sutil toca no espaço denso, esse espaço denso também deixa de ser tão denso. Diminui a densidade, diminui a sutileza para confeccionar juntos um novo corpo. Que não é ainda 100% sutil, mas também já não é totalmente denso. É o que vem acontecendo ao longo dos anos no nosso planeta, não é? Se a gente for lembrado como éramos hominídeos, éramos extremamente densos. Para isso, basta, sei lá, e ler um pouco. Hominídeo, vai ver como era todo o comportamento. Hoje, existe aí uns descendentes dos hominídeos, né? Claro. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Né? Com o passar dos anos, estamos cada vez mais sutil comparado à densidade da época do homem de Neandertal, primata e por aí afora. Hoje estamos mais sutil. Por quê? Porque essa sutileza continua vindo de outras dimensões. E quando ela chega em nós, não é ela, na sutileza que é, ela não fica tão sutil, mas também já vai nos transformando cada vez mais em menos denso. Então, todos nós temos a possibilidade de, todos os dias, nos transformarmos numa pessoa mais sutil. Mas isso não é mental. Não é mental. Isso tem a ver com tudo que esse nosso corpo produz. Você pode falar para todo mundo que é sutil. Você pode se maquiar de sutil para todo mundo. Mas aquilo que você é sem se maquiar, é isso aí que a gente é. Até o momento que esse sutil vai entrando, nós vamos nos acostumando a ele, nossas atitudes ficam mais sutis, nossos pensamentos ficam mais sutis, nossas ideias ficam mais sutis, não é? A gente fica o dia pensando numa coisa sutil, mais sutil para fazer, entendeu? Uma pessoa fica pensando, quem é que eu vou roubar hoje, quem é que eu vou assaltar,
Quem é que eu vou seduzir? Qual é a mentira que eu vou contar hoje? Quem é que eu vou enganar hoje? Isso não adianta, porque as forças sutis não chegam a ele. Ou chegam, mas ficam estabilizadas, paradas. Não faz a metamorfose. Então, o que aconteceu no primeiro dia, no primeiro momento da chegada do sutil, né, da diluição dessa luz viajando, por isso que a gente chama a luz que caminha, não é? Muito da gênese espiritual do planeta Terra eu aprendi estudando a luz que caminha, a energia do grau. Então, um dia essa luz veio caminhando e chegou na terceira dimensão, e aqui fez surgir um espaço. Todos os dias essa luz chega. Então, todos os dias temos oportunidade de ir recebendo o sutil. Aí vamos ficando menos denso, aí recebemos o sutil. Aí vamos ficando menos denso, recebemos o sutil. Até o dia que formamos o corpo gentil. Aparentemente, se tem a matéria igual de todo mundo, mas aquela matéria já não encontra em si vontade, força, interesse em pensar mal, em fazer fofoca, muito menos apontar que os outros têm privilégios. É por isso que em seu livro, Caos fala que ao entrar em contato com a luz, deixou de ser caos para ser um caos. O caos. Exatamente. Vamos ler um pouquinho? Sei que vocês não têm ainda, não é, Bel? É. Nós vamos usar esse livro mesmo daqui a um mês. Mas eu queria ler um pedacinho para vocês aqui de como é que Caos fala do momento em que ele se percebeu. Fui o pior dos invejosos. Para alguns, o melhor deles. A inveja me consome, nublado pela dor de não ser um. E por aí vejo que fui o pior, porque invejei ser o que jamais queria ser. Invejei querer o que nunca quis. Por isso, para mim, eu fui o pior dos invejosos. Não é por quê? Porque Caos, ele é a escuridão no sentido metafórico. A gente vai falar sobre isso depois. E ele quer ser essa escuridão. Então, no momento que ele vê a luz, que a luz penetra nele, ele sabe que ele também consentiu, ele estava ali. Então, ele vê isso como se... Ele traduz esse sentimento como a inveja. Não é? Segundo ele, se ele não invejasse, aquela luz não chegaria e ele continuaria totalmente na escuridão. Então, essa é a forma do Caos entender por que é que ele deixou a luz chegar até ele. Não é? Então, a escuridão, ela é assim. Ela demora de achar coerência, de encontrar, ter um pensamento coerente. Então, eu gosto desse comecinho aqui para falar bem do início de todas as coisas. Do início de todas as coisas. Do momento em que uma pessoa vê outra pessoa e diz assim, eu queria ser como fulano. É o pior dos invejosos, não é? Porque a gente jamais conseguirá ser como alguém, como outra pessoa. Entenderam o que eu quis dizer? Então, fez-se o sentimento de Caos, depois que ele foi tocado pela luz, que ele entende, se eu não quisesse, não tocava, mas como eu invejei, eu deixei a luz me tocar. Não é? E aí ele deixou já de ser a escuridão completa. Tinha um cantinho nele que tinha luz. E esse cantinho era suficiente para ele se enxergar. À medida em que a luz se condensa e aumenta sua sutileza,
a mônada deixa de ser mônada ou muda de composição e qualidade, se tornando outra coisa? Seria o átomo? Sim, pode ser traduzido assim. A mônada, quando ela se parte, ela cria a possibilidade de se transformar em vários átomos. Então a existência de dimensões sutis e ao mesmo tempo densas é que permite este equilíbrio criador? É o que permite a evolução, não é? É o que permite a evolução. Se o que fica só sutil, também não expressa a sua vida, expressa só o sutil. O denso expressa só o denso. É como espermatozoide e óvulo. Eles são existências, mas não estão gerando nada juntos. Não estão gerando nada. Tem milhões de espermatozoides junto ali. Todo mês tem um óvulo na mulher, mas não gera nada. Mas eles existem. Mas para gerar uma criatura, para eles serem úteis, para eles gerarem vida, eles precisam se unir. Então é a mesma coisa do sutil com o denso. O sutil, quando chega aqui, pega o denso e dá forma ao primeiro tipo de vida. O planeta Terra é um planeta berçário. Quando você vê as pessoas dizendo aqui que tem muita luz, vamos dizer que ela é a melhorzinha do denso, se é que ela tem luz mesmo. Não é? Que aqui é o planeta berçário, nós somos a primeira forma de vida. As primeiras formas de vida. A última forma de vida criada por esse planeta somos nós. O que se chama humanos, a raça humana. Não é? A raça humana. Somos animais que, através da racionalidade do sentimento, conseguimos criar uma outra coisa chamada força humana. Os animais não têm força humana, têm instinto. Então, o sutil, as forças sutis, quando chega nessa atmosfera, forma isso que é a gente. E aqui dentro a gente tem mania de se comparar. Eu sou melhor que fulano, fulano é pior do que eu quero ser melhor, fulano é pior, minha religião é melhor, a sua é pior, minha mulher é bonita, a sua é feia. Enfim, a gente aqui que tem essa dialética de competição. Não é? Mas aqui é um planeta berçário. Se relativizarmos entre nós, aí nos apontamos, eu sou melhor, você é pior, fulano é pior do que cicrano, mas assim, aqui, ó, no horizontal. Na hora que a gente verticaliza, a gente vai ver que existem planetas onde os seres são muito mais sutis do que nós. E que, se continuarmos evoluindo, um dia a energia sutil vai chegando a esse planeta e vai cada vez mais nos tornando mais sutis e menos densos. Quando chegamos a um nível de sutileza que não coabita mais com também o lado denso do planeta, nós somos transportados para viver em outras esferas. Quando já ficamos sutil a um ponto de não há espaço mais aqui. Não há espaço. Entenderam o que eu falei? Pensa num copo de água puro. Você vai botando uma gotinha de suco de laranja, uma gotinha. Vamos chamar esse suco de laranja de sutil. Vai, a toxicidade botou tanta gotinha que já não é mais água ali. Toda a parte água já foi contaminada pelo suco da laranja. Então, é a hora de você ser laranja em outro lugar, entendeu? É por isso que de tempos em tempos os avatares vêm a planeta Terra para tentar sutilizar as densidades planetárias? Exatamente, essa é uma das funções da força avatárica, não é? Essa é uma função, isso é uma força, entendeu? Ninguém nasce avatar lá no mundo espiritual, eu sou avatar, não é?
Avatar é o nome de uma força. Aí tem pessoas que se sutilizam tanto ao ponto de magnetizar esta força. E ao magnetizar uma força acima da força humana. A força mais sutil do ser humano é a força humana. A força mais sutil de um Ramanã é a Ramanã. A força mais sutil de um avatar é o avatar. Ou seja, ele já é mais do que humano. Né? O grau de humanidade dele já está bem mais divino, bem mais lapidado. A força humana é tudo lapidação. Alu, por que no nome do curso há também a frase Atma Vidya? Porque a Atma Vidya é formação de vida. Atma Vidya não é um sinônimo de Gênese, no sentido da palavra sinônimo na língua portuguesa. Mas o Atma Vidya também é uma Gênese. E eu coloquei para contrabalancear, porque o nome Gênese, né? Enfim, é utilizado mais por os povos. Eu quis dar uma relativizada. A Jenny também questionou. Alu, por que você vai botar Atma Vidya aí? Isso é para mexer, para fazer as pessoas pensarem um pouco. Esses 5 elementos que você mencionou no início da conversa são concebidos independentemente ou precisam sempre da presença do espaço? Sempre. Espaço é o espaço. É como eu falei da mãe grávida. Ela é o espaço. Sem o espaço, os argumentos, os princípios de vida não se magnetizam e não se refratam, né? É o espaço que os condiciona. Eu não sei se você já jogou aqueles vitamina C, então aquilo está na sua mão ali, né? Na hora que você joga, o espaço da água, né? E o espaço do copo também que você utiliza, dá um limite àquele processo ali. Se você jogar aquilo ali, sei lá, numa panela de água assim, acho que ele vai fazer aquilo ali, vai sobrar quase nada dele. Entendeu? Vai diluir tanto que não vai sobrar quase nada dele. Quando o médico diz assim, ponha tal coisa em 2 dedos de água, ele está ali também limitando um espaço para a coisa acontecer. Não é? Então, é preciso. A luz vem e ela vai encontrando os espaços. E em cada espaço que ela passa, ela ajuda a concretizar um tipo de vida. Quando a luz passa pela 13ª dimensão, ela concretiza uma vida bem sutil, comparado à 3ª dimensão, tá? Vai que já existe 50 dimensões e para cima e a gente não conhece, e que o pessoal da 13ª dimensão diz assim, a luta é errada, a gente aqui ainda é denso pra caramba. Sutil é o pessoal da 50 dimensão, ó, da 50ª dimensão. Então, com relação a nós, porque tudo é relativo, como dizia Einstein, né? Para você dizer que é mais sutil, você tem que relativizar uma existência com outra existência. Não é? Então, a luz é a força criativa do universo, que chamamos de luz. Deu-se esse nome, luz, no idioma português, a força criativa do universo. E já se sabe que por onde essa luz passa, ela atua.
Hoje o homem até manipula, tem cirurgia já laser. Laser é luz. Eles sabem como posicionar a luz ali para fazer até uma cirurgia, cortar a carne, fazer acontecer. Não é? Lá dentro, o laser vai lá dentro, quebra as pedras nos rins, enfim. Já se sabe, em planeta Terra hoje, nós já atuamos com diversos tipos de manipulação da luz. Manipulação no sentido positivo, tá? No sentido que é a palavra mesmo. Manipular é fazer com a mão. Não é? Entendeu? Então, a luz, ela vem. E nesse espaço aqui, que hoje chamamos de planeta Terra, a passagem da luz neste espaço, o que ela encontrou nesse espaço. Vamos pensar que a luz aí seria o espermatozoide e que o espaço seria o útero, um esperma imenso, um útero imenso, não é? Então, essa luz, quando passou por esse útero que chamamos de Terra aqui, criou tudo que tem aqui. A depender da temperatura, criou uma coisa verdinha, compridinha, que chamamos de planta. Até chegar ao que somos hoje. Um ser humano, ele é ex-planta, ex-reino animal, ex-reino mineral, e, ao mesmo tempo, é tudo isso, porque tudo isso está dentro dele. Mas já fomos exclusivos. Um dia a gente era só mineral. Um dia nós éramos uma pedrinha bonitinha. Bonitinha fica por minha conta, assim, sabe? Que aí cá para nós, né? Falando, então, umas pedrinhas feias, danada, né? Enfim. E essa luz passou ali e criou aquela pedrinha. Passou do lado, criou outro tipo de pedrinha. Essa é a capacidade de diversidade da luz em criar. Por quê? Porque o espaço também é diverso. Não é num único espaço. Se a luz incendisse em cima de um único espaço, um único ponto dentro do espaço, nós não existiríamos. Porque não criaria elementos que, ao se magnetizar, se transformasse no que somos. Você acha que eu estou pedindo ajuda de Jenny aqui, quando eu estou falando... Você sabe com quem eu me acho às vezes? Eu vou fazer vamos fazer um recreio? O professor Astromar, lembra? Da novela chamada Roque Santeiro. Ele era homenageado com aquela música. Como é que começava mesmo, Dimas? Mistério de um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão desgarrada. Se apaixonou. Era o professor Astromar, ele falava difícil, porque e ninguém entendia nada do que ele falava na cidade. E às vezes eu ia dar aula, né? Você acha que só vocês ficaram com a cara de Renata Sorrá? Eu olhar para meus alunos, eles estavam tudo assim. Eu digo, ai meu Deus, é minha síndrome de professor Astromar. É o livro de Helena Blavatsky, Professor Astromar puro. Pesquise aí na internet, que você vai ver se não é. E a Di é um termômetro na minha astromazice, entendeu? Na minha professora Astromar, então na minha... Eu digo, e aí, Di? Aí ela vai me dando aqui, é verdade, vai me dando um espelho aqui para eu... Porque tudo que eu quero é que as pessoas entendam o que eu falo. Esse é meu grande desafio, me traduzir. Acabou o recreio. Vamos lá, família. O pessoal está gostando profundamente do encontro de hoje, estão achando uma aula daquelas de fundir a cabeça. Olha, começou. É para desfundir. Fundida está. Vamos voltar a falar de Eros? Vamos voltar? Tem mitologias, inclusive, que diz que Eros é que é o caos. Sabe por quê? Porque Eros junta tudo de qualquer forma, dando que der aquele balá de gato ali. É a parte do magnetismo que faz... E que às vezes dá um atrito que não tem tamanho.
Imagine se o magnetismo juntar Rafael e Dimas, vão apanhar, porque a namorada dos dois vai bater neles. Entendeu o que estou querendo dizer? Então, Eros é o que junta tudo de qualquer forma, sem nada. É a força de atração pura. E isso que gera um caos, né? E caos é aquela força do universo que separa. E separado podemos nos enxergar. Tanto Eros como Caos é apresentado pelas mitologias como os deuses originais. A Lua não foi Eros e Psique? Não. Foi Eros e Caos, dois deuses andrógenos. Que é dessa relação entre juntar e separar que Eros descobriu Psique. E aí, Eros foi, através de Psique, que é a alma, aprendendo o que juntar, aprendendo o que unir. E tudo que ele unia, que não ia bem, ele mandava para o Caos. Para Caos separar. Sabe que nem o padre, quando une duas pessoas e depois não resolve o problema, elas vão parar lá no juiz, para o juiz separar, não é assim que é? Entendeu? Então é assim, é mais ou menos assim, meus queridos. A força de atração sem nenhuma psique, sem nenhuma alma, que nós não falamos dela ainda. Nós estamos falando aqui, o nosso encontro de hoje foi puramente eletromagnetismo. Como é que a eletricidade cria a bioquímica da vida, não é? Então, só com a chegada de Psique, é que Eros consegue dizer assim, não vou empurrar João, não, ali não vai dar certo aqueles dois. Farinha com farinha não faz farofa. Deixa eu ver como é que eu vou estar juntando aqui. Mas aí já foi quando o que estava aqui já se tornou tão sutil a ponto de receber o seu elemento azul. Antigamente se dizia, os reis são escolhidos por Deus, são filhos de Deus. Você sabia que antigamente os avatares eram os reis? Os reis eram tidos como os reis, os faraós, tinham conexão com Deus. E o seu sangue, segundo dizia, era azul, sangue real, sangue azul. Por quê? Né? Porque quando os corpos deste espaço, deste útero aqui, chamado Terra, Gaia, Lemúria, já teve tanto nome, começou a estar mais sutil. Quando a luz visitou esse corpo mais sutil, conseguiu criar, neste corpo sutil, um corpo ainda mais sutil, que é o nosso perispírito. Vamos falar mais sobre isso no próximo encontro. Só para a gente também não sair daqui sem falar pelo menos um pouco na formação do corpo sutil. Então, assim como nós temos um perispírito, tudo nesse planeta tem um perispírito, ou seja, tem um corpo sutil. Perispírito também não é só uma aquisição humana. Perispírito é o corpo periférico. E o corpo sutil que a luz, em fusão com a carne, criou. Então, os primeiros que aqui chegaram não tinham mesmo o perispírito. Não tinha ainda esse corpo periférico. Ainda não tinha sutileza para esse corpo ser gerado. É aí que entra a psique no ser humano. E tenham dito. Então, da mesma forma que as dimensões mais sutis se adensam para estar nas dimensões mais densas e vice-versa, nossa alma, ao se juntar com a matéria, cria o perispírito. Sim. Mas para isso foram muitos anos até a nossa matéria sair da condição de instinto e mente.
Éramos isso, instinto e mente. Instinto e mente, extremamente densos. A atmosfera deste espaço que chamamos de Terra. E, à medida que a mente começou a enviar códigos mais sutis por instinto, fomos deixando de ser um pouquinho tão instintivos, começamos a desenvolver pronúnciozinho de uma consciência, esse corpo já ficou, ao receber a luz, criando o seu perispírito, o seu corpo periférico. Então, tudo tem, a pedra tem o seu corpo periférico, e o próprio planeta Terra tem o seu corpo periférico. O planeta Terra tem perispírito também. Entendendo por perispírito, corpo periférico. A parte sutil da matéria, não é? Que são as casas astrais, as colônias espirituais, são o corpo periférico do planeta Terra, o corpo sutil do planeta concreto Terra. Conhecimentos valiosíssimos, Alu. Vejo que temos um curso muito importante vindo pela frente. Sim, sim, porque nessa tríade, né? O que é hoje? O que é a Lu? O que é você? Nós somos caos, eros e psique. Então, no momento que a gente entende o que nos formou, a gente vai conseguir localizar aonde está e o que é o meu caos. O que é o meu eros sem psique. E o que já é o meu eros com psique. Meu eros sem psique é quando nos somamos a trabalhos, pessoas, sem nenhuma racionalidade, que depois dá problema. Não é verdade? Depois gera-se o caos. Não é? Então, todos nós temos ainda esses lados. Nós temos uma parte que é eros sem psique, e vamos nos enfiando aí, lá vamos nós no oba-oba, né? O nome disso é AIDS, o nome disso é... Um dos nomes, né? Um dos nomes disso é AIDS, um dos nomes disso é sífilis, um dos nomes disso... Aí tem muitos nomes. O nome disso é confusão, o nome disso é ilusão, desilusão também. Falando agora de algumas doenças emocionais. Ilusão, desilusão, fofoca, mentira, confusão. Não é? É um momento em que entra a psique, que começa a evoluir a nossa parte eros. Com quem e com o que a gente vai se fundir. Com quem e com o que a gente vai se fundir mesmo, né? Com quem e com o que a gente vai gerar. Entenderam? Fica aqui a pergunta que a Lu agora quer saber. Estão gostando do começo do nosso trabalho? Aguardar que eu dei um instante, mas os comentários que apareceram até então foram todos de um profundo êxtase de estar presente aqui agora. Falaram que você está radiante nesse encontro, chega a estar com a boca seca e o coração palpitante de alegria de estar realizando. Tô mesmo. Somente se vocês souberem que eu acordei hoje, eu fiquei quase o dia todo fora do ar. E eu ficava, meu Deus, eu tenho encontro com minha família de noite. Mas eu fico tão tranquila já de encontrar com vocês, sabe? Porque hoje realmente eu passei um dia tendo muitos processos, foi muito forte tudo que passei. Não é? Acho que tem a ver também com a abertura desse trabalho, tem a ver com o trabalho que eu vou fazer, não é? Com meus iniciados, uma peregrinação iniciática. E vamos fazer peregrinações não iniciáticas também, mas essa será uma peregrinação iniciática. Eu já vou começando a viver uma série de coisas, né? E aí eu disse, como vai ser aula à noite? Mas estou com minha família, estou com meus filhos. E se eu não conseguir dar aula para eles, eles vão dar aula para mim.
Não, só posso estar aqui radiante, né? Afinal de contas, não é a primeira vez que a gente se bate. Acho que não, né? Tem alguém aí fazendo trabalho comigo pela primeira vez? Tem sim, algumas pessoas já comentaram que é o primeiro curso com a Lu e que estão amando este primeiro encontro. Que bom, seja bem-vindo, que bom que você chegou. Uma salva de palmas para todos que estão chegando pela primeira vez a este trabalho. Sejam bem-vindos, meus queridos, a este espaço onde a gente busca, através do amor, trocar figurinha. Tudo que a gente faz aqui é se amar, através da luz do conhecimento. E agora eu quero fazer um convite especial a todos vocês. Vamos orar comigo em Planeta e Oração, agradecer aqui esse grande encontro nosso. Ok, Biel? Ok. O que é que meu povo está dizendo aí? Amando, gratidão sempre, sempre. Muito grata por você e por esse trabalho maravilhoso. Quanta contribuição nesses encontros incríveis. Isso foi só a primeira aula, já está garantido que o curso será daqui. E o mais importante nesse trabalho é você. É você porque você quer saber. O mais importante é aquele que quer saber. Eu já passei o meu momento de importância, gente. No momento que eu quis aprender isso. Agora é a vez de vocês. Vocês é que são importantes aqui dentro. Lembrem-se disso. Eu sei porque quando eu estava querendo aprender, eu sabia que eu era importante. Olha o que eu estava querendo aprender. Mas agora importantes são vocês. Pensem nisso. Na importância de querer aprender. Que é muito importante mesmo. Vamos para o Planeta em Oração? Ser teu pão, ser tua comida. Todo o amor que houver nesta vida. Até já. Até daqui a pouco.